Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, João, Bianca, Gabrielzito, Carol, Yasmin, mais a Marina e mais o Edu e mais o outro João, João Vitor, e mais a Isa que está chegando. Esperar mais um minutinho aí para oficializar o começo do turno no ponto certo. Ai, minha gata está destruindo a porta, gente. Espera aí. O que é, né? Isso aqui? Vamos lá. Bom, gurizadinha, vamos começar. Moçada, me manda um recado no WhatsApp aí, Gabriel. Me manda aqui que eu fico com a tua conversa bem no topo aqui agora. Não percebi o teu recado. Agora tem esse troço aí que o que fica no arquivado ali não apita, né? Daí, às vezes o cara se passa um pouquinho, mas manda aí que sobe agora aqui, termina a aula e a gente fala sobre o simulado aí, tuas dúvidas. Se alguém mais tiver também ao momento, eu já recebi algumas, fiquei bem feliz. Hoje é o prazo final, né, gente? Lembrando, se alguém tiver alguma dificuldade, precisar entregar no final de semana, na semana que vem, não tem problema, só converse comigo, explique, porque são casos específicos, tá? Mais alguma dúvida também. O professor Bock mandou um material para vocês, a gente não distribuiu ainda para esperar vocês deliberarem com o simulado, para não ficar um acumulativo, para não ficar uma sensação de demanda reprimida. Então, assim que a maioria entregar o simulado, a gente vai distribuir o material do BOC e assim a gente vai andando, gurizada. Acho que o ritmo está muito bom. Vamos ver pelos desempenhos do simulado agora os caminhos que a gente tem que retomar. Aula passada, a gente fechou o segundo de 3 pensadores contratualistas, os pregadores do contrato social, em que pese termos trabalhado John Locke, que é o artesão do liberalismo, além de ser um contratualista, o Thomas Hobbes, que é o contratualista mais forte para a prova, e a gente abriu um princípiozinho bem comecinho de Rousseau. Hoje a gente avança Rousseau no grau e começa os científicos, os chamados racionalistas. Francis Bacon, Pascal pode ser um nome, mas Francis Bacon e Descartes acho que eu costumo dar em aula, tá? Mas Pascal é um nome até a ser observado. Aula passada a gente viu um pouco da biografia do Rousseau e viu aquela resposta de redação, aquela prova que ele fez simulada, né? Simulada, aquela prova, falei simulado, o que é um simulado? Aquela prova que ele fez para entrar na Universidade de Giron, né? Que tinha como provocação aquele título de redação, né? A ciência e as artes, após a Idade Média, a Renascença, retomaram o mundo clássico. Então, ao retomar o mundo clássico com ciência e com arte, o mundo se redesenvolveu. Isso melhorou a sociedade? Sim ou não? Galera toda foi no sim, como vocês foram no sim. Vocês todos mandaram sim. Pô, a ciência e as artes melhoram a humanidade. O Rousseau disse que não. Diz que não tem essa capacidade que, por mais que a ciência e as artes nos desenvolvam,
ela não nos melhora nos preceitos sociais, morais. Aí você vai dizer, mas então ele é um anti-ciência, era um anti... Não, absolutamente que não. Ele está dizendo que por mais que nós tenhamos os melhores desempenhos científicos, artísticos, estudiosos, nós não conseguimos melhorar. E aí ele encontra o motivo, ele vai no ralo. E aí é isso que vai desenvolver a sua obra. Ele vai no ralo da sociedade com a sua obra Contrato Social, de 1762, tá? E depois tem a sua obra pedagógico-epistemológica chamada Da Educação, Emílio, que esse ano pode ser que caia na prova, eu explico por que depois. Nos últimos anos eu disse, Emílio não. Agora cresceu a chance de Emílio estar na prova. Em instantes eu vou te explicar por quê. Mas primeiro vamos entender. O que o Hobbes tinha dito? O Hobbes tinha dito, o homem é mau, a sociedade não é que ela o adestra, né? Mas vamos ficar com essa noção do adestramento, do tipo, o homem nasceu com instintos primitivos desde os primórdios da humanidade como um sujeito espiado, né? Como um sujeito egoísta, como um sujeito que quer o seu benefício, que fará de tudo para conseguir. Porém, se nós não criássemos um cinturão de segurança, que é a legislatura, que são todos os níveis de normatividade, esse homem teria se aniquilado num total, teria se destruído, né? Bom, ok, tá certo. Entendemos o ponto de vista dele, parece até bem coerente. O que Rousseau vai dizer na outra ponta da relação? Não. O homem é bom na sua natureza mais primitiva, o homem é ingênuo, é inocente, ele faz as coisas de bom grado, vide as crianças, que estão sempre com boas intenções, mas quando vão para o convívio social, o homem, lembre-se sempre, né? O cidadão de uma universal, né? O homem ser humano, o homem, a mulher, enfim, não é uma questão de gênero, é uma questão de espécie. A sociedade é que faz com que nós nos marginalizemos, que nós nos espiemos, que nós fiquemos na espreita. Vamos pegar a questão da criança? Todos vocês têm priminhos, priminhas, irmãos mais novos, todos vocês já foram crianças, eu vou lembrar de alguns casos, do tipo, você está lá brincando numa boa, numa felicidade, é ingênuo. Se botar o dedo no nariz, olha pro nariz, tu faz piadinha, tu ri, tu dá graça e tal. Mas quando tu tá ali sozinho, tu tá brincando com teus bonequinhos, com teus brinquedinhos, pipipipopó. Quando chega mais crianças junto, às vezes uma criança bate na outra para pegar o brinquedo dela. Aí ela fica com raiva, vai lá e bate nela de novo e pega e diz que esse é meu. Entra numa guerra, numa briga, não, separa as crianças. Uma vai para lá, uma vai para cá, etc, etc, etc. O que ele quis entender com isso? Se continuasse na sua caverninha brincando com o seu brinquedinho, ela continuaria ingênua, continuaria pura, continuaria eterna. Mas quando ela foi para a sociedade, alguém tentou se beneficiar dela, tentou maliciar ela, tentou subverter ela, tentou atrapalhar ela. E com isso ela teve que reagir. Então ele vai dizer que o homem é bom, a sociedade o corrompe. Essa é a frase em paralelo. O que ele diz é: o homem nasce livre e por toda parte se encontra acorrentado. Eu já não preciso perguntar essa frase, que ela está no material, já vou passar. O homem nasce livre e por toda parte se encontra acorrentado. Vamos ver aqui. Aqui. Eu vou dar um minutinho para vocês anotarem a frase, e se quiserem anotar essa estrutura, ou fazer foto e tal, né? Mas o que ele está querendo dizer? Lá no estágio primitivo, na nossa natureza primordial, somos sadios, bons, livres, retos, completamente perfeitos. O que prejudica é quando o grupo se forma, porque daí um vai exigir do outro. A gente usou o exemplo lá do grupo das cavernas, quando eu vi que a Carol era mais rápida, o Eduardo era mais forte, a Isadora era mais líder, o Gabriel era mais bonito, a Yasmin era mais assertiva, e aí tudo isso vai me gerando ciúmes,
e ou eu vou ter que ficar melhor do que vocês nesses atributos, ou vocês vão me deglutir, então eu tenho que vencer vocês, e a gente criou uma concorrência, essa concorrência cria tudo mecânico como a sociedade se percebe hoje, numa competitividade em que vocês estão aqui como colegas, mas ao mesmo passo como concorrentes a uma vaga vestibular, e concorrentes ao mercado de trabalho, e concorrentes a uma vida amorosa, e concorrentes a uma vida social. A gente pega uma fila para entrar numa festa, onde uns vão entrar e outros não vão, a gente pega uma fila para entrar no ônibus, a gente luta pelo lugar no trem, a gente luta o tempo no trânsito, tudo é conflito, combate, enfrentamento. A sociedade é uma sociedade de violência. Então, se a sociedade, quando a gente está no formigueiro é que o pau pega, quando a gente estava isolado não tinha isso. Então a gente é bom. Esse formigueiro é que faz com que a gente fique mal. Essa é a doutrina de Jean-Jacques Rousseau. Pode anotar aí. 1 minuto. 30 segundos, né? Para anotar não precisa 1 minuto. Então, nossa, é verdade. A primeira vez que peguei trem em Porto Alegre, eu fui entrar bem educado e todo mundo me empurrando. Depois disso, nunca mais. Eu empurrava também. É isso. A sociedade corrompeu, Gabriel. E é normal que seja assim. Não se culpe por isso. Não é legal, mas é o que tem para gente, né? Bom, aí nós entendemos o bom selvagem. Esse é o conceito criado por Rousseau. O estado de natureza é de bom selvagem. Guarda essa ideia. Estado de natureza é a gente lá no princípio, né? Estado de natureza. Então, para Hobbes, o homem é bom. Desculpe, perdão. Para Hobbes, o homem é mau. Para Rousseau, o homem é bom. Na sociedade civil, para Hobbes, ela organiza o homem. Para Rousseau, ela avacalha o homem. Ela prejudica o homem. Né? Então, o que acontece? Eu sou sadio, eu sou reto, eu sou íntegro. Ele usa Adão e Eva como os exemplos, que quando estavam isolados ficaram na boca, quando pintou um terceiro elemento, que era a serpente, que era fora daquele núcleo duro, já corrompeu eles. Tá? Então, Bom Selvagem é o nome do livro e também de um dos, não do livro, mas dos tratados, tá? E também o nome do conceito. E aí nós estamos lá guiados pelos nossos instintos, sentimentos, pela nossa vida e tal, babá, e vem essa coisa dessa relação que nos obriga a racionalizar. Por exemplo, a mãe ou o irmão, quando puxa o irmãozinho, a criança que está na briga, é um movimento racional que aquela criança não teria. E assim seria a vida de adultos se não fossem as leis. A gente só agiria por paixões, sentimentos, pulsões, instintos, mas nós precisamos usar a razão para controlar e colocar tudo dentro de gavetinhas para funcionar, né? E com isso nós criamos etiquetas sociais, criamos envelopes sociais, e dentro disso criam-se também eixos de antítese. A partir daqui a gente começa a discutir as dobradiças da sociedade, em que sempre tem um desnível, uma quebra de eixo. Ricos contra pobres, quem tem contra quem não tem, patrão e empregado, aí vão começar a se desdobrar todos os grupos que são grupos de antítese, tá? Complementares, mas de antítese. Bom, o que gera esse enfrentamento, essa luta, essa guerra? Vai dizer o nosso amigo Rousseau, preste atenção, porque aqui ele vai na contramão do Locke, ele diz que a culpa é da propriedade privada. Que quando o homem vivia na sua caverna e não tinha a preocupação e a responsabilidade da propriedade privada, continuava na dele. Quando começaram a necessidade de viver tudo em sociedade, porque eu aqui vivendo em sociedade, agora não estou mais na minha caverna, então aqui eu estou mais perto do João, do Pedro, da Maria, da Ana, e a gente tem uma série de benefícios, ali eu tenho farmácia, eu tenho mercado, e o dono do mercado vai na farmácia, o dono do mercado vai no mecânico, o mecânico vai no mercado e vai na farmácia, e aí eu sou professor e dou aula para eles, e aí eu também vou no mecânico, também vou na farmácia, e também vou no mercado. Quando a gente passa um a necessitar do outro, mas cada um tem a sua coisa, essa coisa deixa a gente cada vez mais egoísta, mais violento, mais vil. Então,
acaba que, por conta das nossas coisas, propriedade privada, nós viramos egoístas, nós viramos combatentes. E aí vêm as leis para melhorar isso. Ele diz que as leis não vieram para melhorar. Anota aí, ele diz que o contrato social é uma armadilha. Surgiu pela cabeça dos que tinham propriedade para sacanear os que não tinham propriedade, e com isso o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Vocês não vão saber, não é mais da geração de vocês, isso era um axé no início dos anos 2000. Mais um capítulo em The Walking Dead em que o Morgan esconde o inimigo para não matarem ele, porque ele acredita que o cara poderia mudar, porque o que torna o homem ruim é o ambiente em que ele vive, não uma crítica filosófica. Então, uma crítica filosófica. E é perfeito, Eduardo. Manda muito bem. O Morgan é um personagem tipicamente russoniano, assim, é uma crisálida, né, do Walking Dead, como outros personagens históricos, acreditam sempre nessa coisa da essência, da natureza, a ponto de serem violados pelo outro. Tem um personagem muito curioso em Resgate do Soldado Ryan, que é um soldado que foi mandado à guerra, e ele não gosta de matar, e ele não quer matar, e ele não consegue matar. E aí eles percebem que ele é frágil e dão as balas para ele carregar lá e municiar os caras. Só que numa dessa ele está tentando chegar no colega e ele vê os caras, os inimigos chegarem, matarem o colega, mas ele fica completamente congelado e os caras passam por ele, deixam ele vivo, não matam ele, mas ele fica cagado de medo, mas ele não consegue matar os caras. Ou seja, ele acreditou até no lado bom dos caras, que os caras não matariam ele. Quem matou o cara, o inimigo que matou o cara, que ele viu matar, é o cara que eles tinham pego como refém, que maltratariam, torturariam, matariam, e ele diz, não, não mata. Não mata porque esse cara é bom, esse cara, né, vamos liberar ele, é só um soldado, ele não tem culpa nenhuma. Ele acreditou no estado de natureza puro, límpido, insípido. Mas não, acaba que a guerra é um contrato, né, com cargos de alta patente, os poderosos contra os despossuídos, que são os que vão lutar essa guerra em nome dos poderosos de gabinete. Tá? Então, alguns elementos. Bem lembrado do Morgan, esse tipo de exercício é legal vocês fazerem, porque traz personagens para uma prova de redação, etc. Gente, aí então, eu tenho aqui uma forma de resumir, né, o que é o tal do contrato social, os regimentos, as normativas, né? Quem é que propõe, quem é que cria o contrato social? Os donos de propriedade privada, donos de terra. Neste momento, propriedade privada mais é terra. Hoje é a tua casa, é o teu carro, é o teu celular, é o teu negócio, é a tua empresa, mas é terra. Os donos de terra criaram as leis. Qual era a proposta? Garantir que ninguém vai invadir as leis, mas eles... vai invadir as terras, né? Mas eles maquiaram isso, dizendo assim, não, nós vamos criar uma regra em que todo mundo vai respeitar todo mundo e vai pairar a paz, a justiça, todo mundo vai ficar em segurança. Assina aqui. Quem é que tem que assinar? Os pobres, camponeses, ignorantes, tá? Que, ao assinar, se comprometeram em não invadir as terras, ficarem sem terra, em nome da paz, da segurança e da justiça. Ou seja, foi mais ou menos assim. Eu cheguei para vocês e disse, olha, ninguém invade as minhas terras e eu não mato vocês. Tá, mas o que a gente ganha com isso? Bom, vocês não morrem. Tá, mas e qual é o benefício? É ficar vivo? Olha que legal. Tá, mas nós não temos terra para morar. O problema é de vocês. Nas minhas que está cercadinha aqui, não pode. Mas quem é que diz que é tua? Olha, eu estou dizendo, eu botei a cerca. Mas por que tu botou a cerca aqui e não pode botar um pouco para o lado? Porque o meu pai antigamente botou uma pedra ali e disse que é nosso. Tá, mas quem é que disse pro teu pai que é dele? O meu avô, que tinha dado um guspe ali, daquele guspe para a cara dele. Então, quem é que disse que é dele? E o meu bisavô, que teve essa ideia e disse que a terra é nossa. Agora as áreas de vocês, vai para baixo da ponte, vai para o meio da floresta, vai para uma favela, aí começa essa aglutinação e tal dos pobres que vão comungar dessa pobretude e vão criar as periferias ao compasso em que poucos caras vão ter extensões absurdas de terras que simplesmente fonte tirei da minha cabeça. Então, o contrato social são proprietários de terra, são donos da propriedade privada, que criam as leis para garantir o seu patrimônio e
não vou dizer coagem, mas pode ser coagem os ignorantes, os mais pobres, os camponeses, a aceitarem essas regras como algo positivo e benéfico, quando, na verdade, é uma grande armadilha, segundo Rousseau. Perceba que eu estou aqui feroz defendendo o entendimento de Rousseau, é diferente do Hobbes, é diferente do Locke. Na aula deles, eu defendi eles, né? Impossível todos serem iguais, sempre alguém vai ter mais do que alguém. E é isso que o Rousseau está apontando. Então, a sociedade civil é o resultado, é o fruto, né, em que há um jugo dos proprietários sobre os despossuídos e que elimina o contrato, que elimina o estado de natureza. O contrato social é a garantia de que a sociedade se criou e, ao se criar, ao se conceber, ao se aglutinar, ao se realizar, essa sociedade desvirginou o estado ingênuo, puro, sadio da sociedade e criou um ambiente hostil, bélico, injusto, beligerante, né, por aí afora. Então, o contrato social, que é uma armadilha, tem que ser melhorado, tem que ser reparado. E qual é o horizonte que ele tem que observar? A busca pelo bem-estar social. Então, Rousseau está pregando o bem-estar comum, anota a palavra, a expressão bem comum. Bem comum é uma expressão usada muito constantemente em prova, especialmente sugerida para que vocês usem na redação. Bem comum. O que é o bem comum? O bem comum tem que ser bom para mim, tem que ser bom para ti. Então tem que ser igualitário? Não necessariamente, só não pode ficar mal para ninguém. Então tem que ser o melhor possível, tá? Tem que ser o melhor possível. Dizendo isso, gente, é por isso que vocês veem o tempo inteiro a ideia de reformas. O que é a reforma agrária? A reforma da educação, a reforma da previdência, a reforma do não sei o quê, a reforma trabalhista. Reforma é uma ideia de refazer o contrato social. E ela sempre tem que tentar deixar mais... As leis são assim. Melhor para os ricos, pior para os pobres. As reformas têm que tentar fazer isso aqui. Ela nunca vai ser assim, mas ela tem que ser o mínimo de distância. Hoje elas estão assim. Elas vão tentar aproximando. Por isso, as reformas do campo progressista. O campo progressista de política ideológica, ele tem na sua matriz muito do pensamento de Rousseau. Porque Rousseau é inspiração para nomes que criam movimentos como o comunismo e o socialismo, como Karl Marx, que bebeu direto da fonte de Rousseau. Né? Então, o Rousseau é importante nesse sentido de concepção política, ou seja, um pouco da esquerda, se vocês quiserem entender assim, a política binária, ela está calcada numa inspiração matricial de Jean-Jacques Rousseau, tá? Que, além de ser um contratualista, é um iluminista, porque o iluminismo é doutrina que, vamos dizer assim, joga luz sobre o conservadorismo, que é um pensamento mais à direita, né? Com os seus benefícios, seus valores, seus entendimentos. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor. O que pega é que nós entendemos o personagem e o seu contexto. Gente, o que é o tal do estado natural? Né? Estado natural. Como o nome diz. Não é estado, federação, Rio Grande do Sul, Brasil. É o estado, meu estado, quem eu sou, na minha natureza. Então, o que é importante? Aqui o Rousseau ele é uma voz um pouco isolada aos seus colegas iluministas, né? Hume, Voltaire, entre outros, um pouco do Montesquieu vai para o lado do Rousseau, mas o Hume e o Voltaire, eles discordam dessa coisa do homem puro, do homem ingênuo, né? O Rousseau fica meio sozinho nessa, talvez por isso ele seja tão genial, né? Para entender como é que essa sociedade seria melhor organizada, ele vai pregar uma ideia de que o Estado tem que ter como soberano o povo e não o próprio Estado. Olha como isso é importante para uma noção do Estado democrático de direito, dessas repúblicas representativas modernas que nós temos. Essa coisa do parlamentarismo, por exemplo. Se vocês pararem para perceber, o Brasil ele é presidencialista parlamentarista, mas o grau de poder
em que pese quase sempre, cada vez mais está equilibrado, nós, num senso comum e numa cultura muito presidencialista, vemos a figura do presidente como algo mais relevante, importante, poderosa e calcada numa blindagem que é muito mais monárquica pela história do Brasil do que plural parlamentar, que é a representação do povo. Porque o parlamento nada mais é do que a extração do seio da sociedade para a representação política, porque não pode ser uma representação direta, portanto indireta. Então ele diz que o povo tem que ter um grau de importância e peso maior na construção do Estado, e isso assevera a construção democrática do que uma coisa fechada, né? Bom, como iluminista, ele defende a pequena burguesia, não burguesia, como está escrito ali, né? Quando eu escrevo os slides, às vezes eu estou um pouco golpeado de vinho, então, por vezes, saem uns textos tortos, né? Mas burguesia, tá? Senhor, mas como é que ele é democrático se ele defende a pequena burguesia? Bom, pelas grandes contradições dos grandes filósofos de todos os tempos que caem nessas armadilhas. Aqui, defender a pequena burguesia é o primeiro grande espasmo de rejeitar uma monarquia. Eu troco um por alguns, pelo menos, já que eu não posso amplificar isso. Mas a pequena burguesia foi a financiadora da elite intelectual dos iluministas. Isso é importante que fique claro. Ali eu digo que ele redigiu verbetes da enciclopédia, isso é verdade, mas os grandes nomes da enciclopédia foram Diderot e d'Alembert, tá? Que a gente vai ver depois nos iluministas, que não são tão relevantes, mas são os caras que organizaram, que reuniram tudo para construir o grande Google escrito que é a enciclopédia. A gente vai voltar a falar sobre isso. Tá. Vamos adiante aqui. Estado natural. Aí vem essa ideia do governo do povo, a vontade geral. Como é que eu vou criar essa ideia mais plural? O poder legislativo tem que ir para a mão do povo, né? Sem a igreja com poder de Estado, sem o pequeno grupelho aristocrático, sem a figura monocanal de um monarca, né? E aí uma corpórea representação. O que é uma corpórea representação? É um grupo de parlamentares. Então, aqui surge o poder legislativo, que vai ser defendido pelo Montesquieu como uma ideia tríplice de organização social: o executivo, o legislativo e o judiciário, né? São os três elementos. Bom, mas isso é depois. Assim, ele está dissolvendo a ideia de uma transmissão de direitos por laços parentais, que é aquele feudalismo em que tudo ficava no seio de algumas famílias e tal, as decisões, as organizações, as legislações, etc. Gente, eu tinha passado um outro elemento, que é o critério da perfectibilidade. Não precisa anotar nada que está aqui, só anota a perfectibilidade, faz uma rodinha, um quadradinho, faz um trocinho em volta aí que me serve, que é o seguinte, ó. O que é o critério da perfectibilidade? É o que o nome diz, é o critério da perfeição. É isso que ele diz que faz com que a gente passe a se conflitar, né? Então, eu tenho que ser melhor, eu tenho que criar coisas melhores. E essa necessidade de ser melhor faz com que a gente entre em conflito, em guerra. E aí isso vai modernizando. É o vestibular, é o mercado de trabalho, etc, etc, etc. Tá. Gente, para a gente encaminhar o Rousseau, tem essa obra dele, Emílio, da Educação. Em Emílio da Educação, Emílio é o título da Educação, subtítulo, tá? O Rousseau propõe para a gente uma espécie de homeschooling. E é por isso que eu disse que pode aparecer na prova, tá? Porque está na moda falar sobre isso. No estado do Rio Grande do Sul, o parlamento propôs, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, foi vetado pelo governador Eduardo Leite, que sinalizou que aprovaria o homeschooling, conversou por telefone com o deputado proponente, que é o deputado Fábio Osterman, do Partido Novo. O deputado Osterman acreditou que o homeschooling seria aprovado, e na mesma noite o Eduardo Leite confidenciou que vetaria o homeschooling. Eduardo Leite vetou o homeschooling porque essa é uma pauta que também foi apresentada na Câmara Federal pelo Eduardo Bolsonaro.
o Eduardo Leite até concorda com o homeschooling, mas para se afastar do bolsonarismo com um projeto de presidência, ele não quis se parecer com o Bolsonaro. O que é o homeschooling? É a escola em casa, né? É o ensino domiciliar. É um amplo debate sobre os seus direitos, as suas possibilidades, as suas aplicabilidades. Eu, particularmente, travei alguns bons debates na TV sobre isso, eu me apoderei da matéria, eu li todo o projeto do deputado, discuti com ele, porque é um projeto muito fraco, um projeto de meia página. O do Eduardo Bolsonaro, por mais ignorante que o Eduardo é, o do projeto dele é melhor, é muito mais bem fundamentado do que o do Osterman, que é fraco mesmo, tá? Mas o que acontece? O que o Rousseau estava dizendo? Que cada vez que tu vai para a escola, tu te corrompe. Tu tira mais da tua essência, porque tu precisa pertencer ao grupo. E isso é uma violação, segundo o Rousseau, do estado de natureza. Então, a Carol, para ser alguém aqui na nossa turma legal, para nós aceitarmos ela, ela tem que se parecer um pouco com a gente. Então, se a Carol gosta de azul e nós gostamos de vermelho, a Carol vai talvez abandonar o azul. Então, a gente acabou violando a Carol. O Gabriel talvez não goste tanto de filosofia, mas para passar na prova ele vai ter que curtir filosofia. E a Marina talvez não gostasse de ser nossa amiga, se ela pudesse escolher, mas como ela vai passar 4 horas com a gente por dia, ela vai ser nossa amiga obrigada. Então ele está dizendo que isso é uma violação da nossa natureza, que o tempo inteiro a escola, por ser um espaço público, social, mas ao mesmo tempo impositivo, compulsório, nos obriga e muitas vezes doutrina. Então o Rousseau desaconselha a ida de crianças para a escola. Ele diz que as crianças têm que ser educadas em casa, com a moral dos pais, com a religião dos pais e toda aquela coisa, e com leituras muito raras na sua primeira realidade de contato com conteúdos. Que ele diz que a leitura de livros são sempre parciais. Isso eu concordo com Rousseau. Tem que ficar muito claro, não existe imparcialidade nem na concepção da bula do remédio. Eu vi a história recente do Brasil, por exemplo. Não existe imparcialidade nem no livro didático. A gente é muito ingênuo para perceber. Olha o Rousseau, ingenuidade. Quando eu era criança e eu lia os livros didáticos do colégio, eu lia como, tipo, tá, isso é certo porque está no livro do colégio. Né? A gente sabe, mas não, porque no livro do colégio me mostrou uma princesa Isabel que eu fui conhecer só depois. Porque no livro do colégio me contou a história do mundo que eu fui conhecer melhor depois. Mas era aquilo pelo interesse de alguém, pela vontade de alguém que tinha uma caneta e escreveu um livro, que é o livro que o governo vai me dar para ler. Eu concordo com o Rousseau, a gente tem que ler desconfiando sempre. E ali formar o nosso conteúdo próprio, o nosso patrimônio individual. Peguei a princesa Isabel para poder pegar várias coisas. Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, enfim, pega a história que tu quiser. Revolução Farroupilha, vamos lá. É um dos elementos. Chegando na época da Revolução Farroupilha, tu lê a Revolução Farroupilha, tu quer autógrafo dos farrapos. Quando tu cresce um pouquinho, tu vê que a coisa não é tão bonita assim. Em que pese, em uma parte da história tão bonita quanto parece. E não tem sujeito que é 100% bom nem 100% mal. Mas a gente vai, né? Talvez a gente não estudasse alguns conteúdos se fosse refletir sobre eles. A gente abandonasse. Né? E aí tem amplos debates. Bom, nesse sentido, com o Rousseau. Mas o que ele propõe? Ele propõe, na sua narrativa, o Emílio é o personagem, ele conta lá, o Emílio nasceu, o Emílio cresceu, o Emílio viveu. Então, ele vai contando a vida do Emílio, como é que ele estudou em casa ao longo desse tempo. Então, vai desde o Emílio, menininho, até ele casar com uma menina. O Emílio casa com a Sofia, no livro. Não é à toa que ele casou com a Sofia. Sofia do grego, sabedoria. Então, ele casa com a sabedoria. Ele, sabe, assume o saber no final do livro. O senhor deu spoiler, não importa, né? Mas porque ele teve esse ensino melhor. Mas tudo sempre vai ter vários lados. Como é que tu vai escolher o mais adequado? Tu vai... Aí é que tá, Marina. Puta, essa pergunta é boa demais, cara. Porque se tu levar a realidade atual, da pós-verdade, do tempo líquido e todas essas coisas clichês que nós vivemos, não há o lado adequado ao teu lado. É a era da narrativa. Então, tu constrói o teu entendimento. Eu acho isso muito perigoso. Porque parece que nós não vivemos no mundo, nós só coabitamos no mundo e temos cada um próprio mundo. Não pode. Há uma realidade uníssona que tem que prevalecer. O que nós temos que fazer é estarmos vigilantes pela consciência intelectual que temos, né? Não tem criança aqui, então acho que dá para falar sobre isso se vocês compreenderem, que é sempre fazer uma checagem dos conteúdos e procurar sempre antíteses para fazer o balanço daquilo que parece mais aceitável e assimilável
como realidade a ser descrita. Então, o sujeito me contou uma história. Essa história está aqui. Eu vou pesquisar 2 fontes que concordam com o sujeito, 2 fontes que não concordem, e vou fazer um balanço do que me parece mais crível, mais aceitável, mais tolerável, mais completo, mais real, mais justo. Quer ver uma coisa? Vamos para a ressignificação do mundo? Os caras foram lá e atacaram a estátua do Borba Gato, em São Paulo, que era um escravagista, um feitor de escravos. Cara, como é que num país que violou a dignidade de um povo inteiro trazido em porões, faz uma estátua para um cara que é um escravagista? Qual é a diferença disso de uma estátua para o Hitler, um nazista que subjugou um povo? Entende? Só que se nós não tivéssemos essa reflexão hoje, em 2021, aquela estátua está lá há quanto tempo? Saca? Então, é o tipo de coisa que a gente tem que pensar, que refletir, né? Entre outros elementos, a gente poderia ficar aqui. Mas essa pergunta é muito boa, mas ainda não se tem uma resposta concreta sobre isso. Eu tenho uma sugestão de caminho, que é a que eu tomo. E isso faz com que eu reflita muito. Eu convivo, né, como você sabe, na política aí, com todos os espectros, todos os lados. E eu consigo cada vez mais dialogar com um lado antagônico e ver virtude no lado antagônico ao meu, até um certo limite, né? Sempre tem que existir oposições, do Gabriel me mandou no privado aqui, sempre. A oposição é importante para que ela faça o médio termo, porque senão a história fica só monocanal. Quando há o surgimento de uma oposição, eu posso ter um desnivelamento da gangorra, mas o que importa é estar aqui no meio. Vou pegar um elemento, tá? Só para vocês entenderem o quanto é importante a oposição. Alguns anos foi determinado, foi assunto do meu programa essa semana, só bem rápido exemplo, que não se podia vender bebida alcoólica dentro do estádio. E eu fui favorável à decisão. Pensei em vários efeitos, né? Pô, os caras bebem dentro do estádio, daí ficam mais violentos, agora o estádio tem mais mulheres, tem mais crianças, isso é perigoso, os caras se passam e tal, dirige, tá certo. Depois, por movimentos liberais, como do Partido Novo, que eu particularmente me coloco muito no lado contrário, argumentos tão bem dados que eu mudei de opinião. E é por isso importante, porque eles conseguiram me comprovar que não vender bebida no estádio não faz com que o cara beba menos. Eles bebem na volta do estádio. Só que isso gera outros tipos de problema. Porque como eles bebem na volta, eles bebem mais e mais rápido para beber antes do jogo. E eles consomem um número mais elevado de álcool do que talvez se estivessem lá em movimento, tendo que ir até o bar e buscar durante um intervalo. E mais, aí a administração dos clubes, como a Arena e o Beira-Rio, provam que 50% do público entra na meia hora final do tempo possível, porque ficaram na rua bebendo, e isso gera sempre um descontrole, pessoas brigando e tal. Então, o nível de violência talvez esteja um pouco acentuado justamente por uma medida que é para controlar a própria violência. Então, nós temos que fazer o equilíbrio das coisas. Então, talvez seja menos danoso retomar aquilo que foi parado. E eu tinha uma opinião. E eu mudei, porque eu vi o lado contrário. Então, é importante, às vezes, a gente, sobre privatizações. Eu sou um cara que entende a importância da participação do Estado num monte de coisa, mas tem coisas que eu concordo que podem ir para a mão de empresas do setor privado e que desonerem o Estado e que entregam o melhor serviço. Tem coisas que não dá, que acho que é uma forçação de barra, mas tem coisas que ok. E eu sou um cara social-democrata, progressista, com o bem-estar social como métrica, né? Mas tem coisas que se justificam por dados, por números, por matemática. Então, é importante ouvir o outro lado, é importante refletir, desde que esse lado seja sempre um lado do diálogo, do aceitável. O que não dá para tolerar é essa necessidade de sugestão de equilíbrio, tentando botar o que não pode estar na mesma conversa, do tipo, eu tenho um cara que é um cientista do Covid, então eu preciso ouvir o lado do negacionista que diz que tem que, sei lá, introjetar ozônio no ânus, então para montar um equilíbrio para ver qual está certo. Não. Sabe, não, tem um cara que diz como o Anaximandro falou há 3.000 anos que a Terra é esférica, então eu vou pegar aqui o Leandro Narlock para dizer que a Terra é plana. Não, tem coisas que não tenho, porque a gente necessitar esse equilíbrio
que não é justo, não é nem cabível. Ah, então, peraí, então vamos ver, alguém do movimento negro, então vamos chamar para o debate um neonazista. Não, gente, não, sabe? Não, não. Mas no que toca ideias, no que toca concretudes, no que toca fundamentos de administração pública, social, histórica, cabe. Agora, esses diálogos descompassados é ridículo, isso é coisa para louco, tá? Tá falando um cara que tá passando bastante sufoco com isso, mas é coisa para louco. Então, o Emílio, gente, ele vai contando para a gente ali diversas etapas desse ensino, tá? O cara surge lá quando criança, depois na adolescência, só que ele vai separando de 0 a 5 anos, de 5 a 12 anos, de 12 a 15, de 15 a 18 e de 18 em diante. De 0 a 5, ele fala que é só um ensino sensorial. Veja bem, a criança não vai fazer outra coisa a não ser tocar, mexer. Isso é usado até hoje pela pedagogia. A necessidade da criança entender a natureza de um objeto, tocar, por isso os brinquedos ali em formas, né? O triângulo, o quadrado, encaixa o triângulo, porque é importante essa coisa tátil na formação primeira da criança. Então, ele vai mais longe, ele diz que em casa é legal que o pai e a mãe poderiam ver o seguinte, ó, a criança tem que botar o dedo no roseral, espetar o dedo e ver que sangrou, e que não é para mais botar o dedo ali. Se ela não fizer isso, ela não vai saber o limite dela. Ela tem que correr no areião e tu falar para ela devagar e ela continuar correndo, cair, ralar o joelho e chorar. E daí ela vai entender que o teu não era pro bem dela. E ele tá falando aí o quê? Uma metáfora da lei. Tu diz, não faça. Se o cara fizer, vai se ferrar. É o joelho ralado. É o dedo no espinho. Já pararam para pensar que talvez criança não tenha medo do escuro? Que esse medo foi criado por um pai ou uma mãe? Do tipo, não fica no escuro que o bicho-papão vai te pegar. A partir desse momento eu tive medo do bicho-papão e não do escuro. Mas por assimilação, toda vez que estou no escuro, tenho medo do bicho-papão. Eu cresço e eu troco o bicho-papão por qualquer outra coisa. Pode ser um fantasma, um medo de espírito, um medo só de ficar sozinho, um medo pelo medo, mas eu não gosto de ficar no escuro. Ou seja, eu fui suplantado para dentro do medo, quando na verdade aquele medo me foi introduzido por outrem, não por mim. Então o que ele sugere? Deixa a criança no quarto escuro. Vamos ver se ela vai ter medo. Deixa a criança, tu entende? Então ele sugere esse laboratório, tá? Porque o Gabriel disse que por não ter percepção de nada, né? Tchê, eu não acho que ele tá de todo ruim, tá? Não acho mesmo, assim. O problema vem daqui para diante, assim. Ele fala coisas do tipo assim, dos 10, isso era dos 0 aos 5, né? Dos 5, acho que é dos 5 aos 8, dos 8 aos 12, eu tenho ali. Mas depois tu vai estudar só física e geografia, tá? Porque o que importa é geolocalização, é espaço. É entender o universo, mundo. Depois tu vai estudar matemática e linguagens. Matemática, que é fundamento das coisas, e teu idioma, a tua semântica, enfim. Depois dos 15 aos 18, tu vai estudar ética, porque ele acha que dos 15 aos 18 tu já está um pouco mais preparado para ter conteúdo sobre filosofia, sobre moral e tal. E dos 18 em diante tu vai fazer o que seria hoje um curso técnico. Aí tu vai direcionado, tipo assim, ó, eu quero ir para a área da saúde, eu quero ir para a área dos que tu vai especificizar. Ou seja, não teria uma escola plural que eu vou estudar física, química, matemática, português, geografia, história, filosofia, educação física. Não, não, não. Lá no início é educação física, depois é geografia e física, depois é português e matemática, ou francês e matemática, depende do país que tu tá, e depois é ética, política, costumes, religião, né? E depois é o teu curso técnico. Seria esse o ensino. E aí sim, dos 18 em diante, aí tu vai escolher que caminho tu quer. Estudou no técnico? Tu quer mesmo ser médica? Agora vai estudar medicina. Porque agora tu está formada com os valores morais que tu entendeu sobre a vida e o mundo. Tu não foi influenciada pela história mal contada do colégio, pela geografia, pelo coleguinha militante, pela professora doutrinadora, a escola sem partido, aquela coisa toda. Então, esse era o Rousseau. Ao mesmo passo
em que é um progressista inspirador de Marx, por outro lado, ele tem uma coisa um pouco dialogante com essa base conservadora de ensino. Só que olha o barato da incoerência, da hipocrisia e da contradição de filósofos, como todos nós somos hipócritas, contraditórios e incoerentes. Rousseau, ao mesmo passo que era progressista e era conservador para o ensino, criou um livro para te dizer como ensinar uma criança, o Emílio, mas teve 5 filhos e deu 5 para adoção, porque não se sentia capaz de criar um filho. Então, quer dizer, é o mesmo deputado que me participa do programa, os 3 deputados que defenderam foram 3 deputados e um assessor parlamentar que defenderam em 3 programas o ensino do homeschooling. Para os 4 eu fiz a mesma pergunta: você matricularia o seu filho no homeschooling? Os 4 me disseram que não. Então, como é que tu propõe uma coisa que serve para o outro, mas não serve para ti, cara? Eu não entendo isso, assim, sabe? Então, são coisas da gente refletir nessa tomada de decisão, assim, né? Então, bom, tá aí o homeschooling raiz da educação de Emílio, tá? Gente, alguma dúvida do nosso amigo Jean-Jacques Rousseau? Essa é a hora. Falem agora, calem-se para sempre. Não, calar para sempre não precisa, né? Tu vai ali, me pergunta e a gente retoma. Mas alguma dúvida? Nope. Então vamos adiante. O Rousseau vai voltar ali na frente. Eu só vou citar o nome dele, eu não vou dar aula dele de novo, que não faz o mínimo de sentido, né? Ter remake de aula. Mas ele vai surgir ali na frente de novo quando a gente fala dos iluministas. Voltaire, Montesquieu, Adam Smith, Hume, Kant, Diderot, D'Alembert, Rousseau são talvez os 8 mais importantes, sim. Tem mais, mas esses são os maiores. A gente estuda eles, só não vai estudar o Rousseau de novo, tá? Antes de chegar nos iluministas, a gente vai passar pelos racionalistas, tá? O racionalismo abre na saída da Renascença com Francis Bacon, ou como os italianos diziam, Bacone, né? Francis Bacone. Mais um hipócrita, contraditório, mais um incoerente. Escreve tratados de ética, mas pertencia ao parlamento britânico e foi exonerado do cargo por corrupção. Filósofo que escrevia sobre ética, exonerado do cargo por corrupção. A vida é assim. A vida é assim. O legado do Bacon não é na ética. Eu não dou aula da ética baconiana. Não faz o mínimo sentido. Se cair na prova é uma gracinha. Mas o legado epistemológico dele é absurdo. Nós vamos saber já já. Primeiro, e muito importante, falei para vocês que o Heráclito teve a morte mais idiota do período antigo, né, da filosofia, que tinha lá nunca lembro o nome da doença, gente. As bolas d'água que saíam do corpo dele lá, e para tratar, um cara sugeriu que ele se cobrisse de cocô de vaca, e ele faz isso, os cachorros veem ele se mexendo debaixo de um atoleiro de cocô e mordem ele, matam ele, comem os pedaços dele. Morte bosta. Mas o Bacon tem uma pior morte ainda. O Bacon quer desenvolver uma espécie de refrigerador. Não tem energia elétrica, mas ele quer preservar carne, especialmente de frango, de peru, essas coisas que eles comiam muito na Inglaterra, né, angulista e tal. E ele percebe que a carne apodrece muito rápido, ele quer preservar. E ele vê que a neve tem propriedade que, pelo gelo, faz com que a carne se preserve mais. E ele quer ver por quanto tempo e tal. Então, ele leva tigelas de carne para a rua, debaixo de nevascas, e fica noites a fio embaixo de uma nevasca, no rigor do inverno londrino. Ele pega uma pneumonia e morre. Tá? Então, não é uma morte muito inteligente para um cientista, né? Mas tudo bem. Muitos cientistas tiveram que ter mortes idiotas para desenvolver as tecnologias que nós temos hoje. Mas o legado desse cara é impressionante, porque só há ciência graças à definição de Bacon. Porque, na verdade, só há ciências por causa de Descartes, mas só há Descartes por causa de Bacon. Porque o Descartes é o cara que chega na faculdade e diz assim, não, peraí. Por que estudar raios de Epicuro e de Aristóteles, que morreram um caralhau de tempo, e não estudar o Bacon, que é um cara que tinha ideias fortes, que viveu há pouquinho aqui. É um grande cara. E ele se envereda para o lado do Bacon. O Gabriel mandou e está tudo bem. Gabriel,
É sobre isso e tá tudo bem, são duas expressões que eu tenho uma rança, um ódio, um nojo, que tu não faz ideia, cara. É a coisa mais irritante do eu não sei qual que é pior, ou é sobre isso ou tá tudo bem. Tá? Eita. Essa frase é boa. Ela é atribuída a dois caras. Tu lembra? O Rousseau, o Hobbes já usou essa frase, conhecimento é poder. Tu não gosta, Carol? Bah, é muito chato, velho. Até porque, tipo, o cara fala isso num tom ripongão, assim, né? Do, tipo, pau torando, os bichos se fudendo. Não, fica na boa. E tá tudo bem o cacete, tá tudo bem um soco bem dado no meio da tua fuça e eu, pro inferno. Ah, sacanagem, Gabriel, sacanagem. Tu usa, Yasmin, mas usa em tom irônico ou usa nesse tom namastê? Ah, não, na ironia vale, na ironia eu mando o tempo inteiro. É sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso, cacete, vai, pro inferno. Conhecimento é poder, gente. O Hobbes já tinha usado. E o Rousseau... eu tô com o Rousseau na cabeça. O Hobbes usou e o Bacon diz, o Hobbes falou isso. Só que eu vou melhorar um pouquinho. Daí ele resume. Conhecimento é poder. Essa citação, então, tu pode dar ela tanto para o Hobbes quanto para o Bacon. Pode escolher. E ela é uma citação tribô de usar em prova. Olha a força dessa frase, gente. Conhecimento é poder. Talvez a tua avó, a tua mãe, o teu pai já tenha usado essa expressão para ti. Sem saber que é deles, do Bacon, do Hobbes, mas já deve ter usado. Ou aquela clássica de vó, né? Estuda, porque o que tu leva dessa vida é o teu conhecimento, né? E é verdade. É a mais pura verdade, porque os clichês explicam a vida, né? Então, o que ele quer dizer com conhecimento é poder? Gente, vamos lá. Me diz um grande feito na história da humanidade que não é fruto do conhecimento, de uma sacada, de um insight, de um cara diferenciado. Da bomba atômica ao Alexandre o Grande definindo o campo de batalha. Da estratégia que levou um político ao poder até o Steve Jobs. Tudo é movimento de conhecimento. Então, toda tecnologia que vai melhorar a humanidade, toda ciência que vai melhorar a humanidade, toda ação humana, como uma nova lei, uma nova ferramenta, qualquer coisa é produto de conhecimento. E quem detém esse conhecimento manipula as pessoas. Conhecimento é poder. Político nos manipula. Porque conhece as armas para nos manipular. Celebridades nos manipulam. Cada vez, inclusive a nossa era, ela está menos personalizada, né? Não precisa mais ser uma persona imponente, assim. Não precisa ser um grande orador, não precisa ser um grande líder para nos impressionar e nos dominar. A gente está facilmente impressionável. E eu estou falando até por mim, gente. A gente fica... E eu, particularmente, sempre fui, como é que diz assim, crítico, né? E não concebi de como é que as pessoas passam tanta hora vendo vídeo de TikTok. Até que eu experimentei o crack, né? Eu fui pro tal do TikTok, dar uma olhada ali, os rios e tal. Cara, quando tu olha, tu tá meia hora naquela coisa ali, e 40 minutos, e simplesmente não há nada que vale a pena de fato ali, que tu vai sair dali e dizer, pô, valeu a pena, hein? Aprendi uma coisa nova hoje. Não, é bosta sobre bosta. É coisa de cachorro, é piada, é gente bonita, mas tu fica ali. E aquilo vai te dominando. Aí tem uns perfis que tu acha legal, tu segue, né? Cara, tem 2 ou 3 perfis esses dias que eu vi mais o perfil da pessoa do que série do Netflix, tu entendeu? Eu vi todos os rios da pessoa, cara. Exato, nem 10 minutos, Carol. Nem 10 minutos. Às vezes nem 10 minutos. Às vezes, assim, se eu não salvo para mandar, que tu quer mandar pro teu irmão, tu acha engraçado, pro teu pai, pro namorado, pra namorada, se eu não salvo, tu não lembra depois. Eu tinha um TikTok para te mostrar e esqueci o que é. Porque é efêmero, porque é de segundos. Só que isso nos domina hoje. Só que se tu parar para perceber, tu pode fazer o mesmo vídeo que aquela pessoa e talvez não fique tão envolvente. Por quê? Porque ela tem as manhas. Seja do ritmo da fala, do cenário, da piadinha. Conhecimento é poder, né? Querer consumir algo rápido. Essa é a realidade. Hoje é o consumo rápido. Esses dias, cara, só para ter uma ideia, ontem eu estava com insônia, 5 da manhã. 5 da manhã eu estava vendo o vlog da Alice das Palavras Difíceis indo no museu. Um vídeo de 11 minutos. Eu vendo um bebê passeando no museu.
E a menina não faz nada, ela é um bebê. E ela repete umas palavras, vocês estão rindo. Mas saca? Então, quer dizer, não precisa mais, eu não passei, não era 5 da manhã, eu estava vendo um vídeo do Gorbachev falando na ONU em plena Guerra Fria, ou de um discurso do Brizola, ou lendo uma matéria sobre o quanto vai impactar a saída da Angela Merkel da Alemanha e nas relações dessa guerra sino-americana entre China e Estados Unidos. Não, eu estava vendo um nenê falar dinossauro. Baleia? É baleia, mamãe? E aquilo domina o cara de uma forma absurda. Ela é um bebê, mas a mãe tem conhecimento. E conhecimento é poder. A mãe percebeu o filão de que filmar as paradinhas da filha é legal, todo mundo curtiu, e a mina tem 1 milhão de seguidores. E ela vive disso. Esse é o lance. Conhecimento é poder. Como eu disse, desde a bomba atômica do Einstein até o TikTok. Tá? Gaúcha, né? Não, eu sei, como é que é o nome da... Morgana Seco, né? A mãe dela. E é gaúcha, né? Mas é uma gracinha. Bah, eu fico encantado com aquela guriazinha ali. Às vezes eu fico um pouco assustado, confesso. Tá? Porque, porra, a guria não tem 3 anos ainda e fala mais palavras do que nós falamos, né? E não é só palavra, ela tem uma sacada. A mina... Outro dia ela tava... Como é que era que eu vi o vídeo dela cantando? Anunciação do Alceu Valença. Porra, fui aprender a letra de anunciação agora. Tô com 31 anos na cara. A guria já canta, toca e tal ali. Aí vem uma outra parada interessante, se vocês pararem para ver. Eu já vi a mãe dela falando, essa guriazinha não consome TV, né? Não fica na internet, não fica lá vendo Peppa Pig, o caralho, essas coisas aí que nos emburrece. Porque o nosso TikTok é a Peppa Pig para criança. E a criança é foda, cara. A criança é uma esponja. Tudo que ela consome, ela desenvolve. Então, se tu der coisa cognitiva para ela, quanto mais cedo, a guriazinha fala inglês, fala português e inglês, cara. Eu não falo inglês ainda. Entendeu? Tentei, não consigo, sou uma uva. Tentei até ali, né? Mas ela está ali, sendo estimulada, né? Então, a questão do estímulo, por quê? Porque conhecimento é poder. Ela é prodígio, eu acho que ela tem um QI elevado, né? Mas ela é muito estimulada também, Carol. Eu tive uma ex-namorada, uma época que a irmã dela, pedagoga, criava a filha assim. E a filha não chegava a ser uma Alice, assim, mas era muito desenvolvida para a idade, assim, nesse sentido. Mas era assim, era brinquedo racional, era sem TV, era o lúdico, e, cara, se tu parar para ver, assim, é aquela coisa. Tá, eu e tu podemos passar o dia inteiro aqui como adultos vendo TikTok se emburrecendo, mas se nós parar para estudar uma parada, tu aprende. Cara, eu lá no meu programa, eu tenho que estudar para entrevistar os caras, eu tenho me desenvolvido muito. Em 6 meses eu aprendi muito mais do que muitas coisas da vida. Temas que eu jamais estudaria se não fosse obrigatório, sobre agrotóxico, sobre agronegócio, ou sobre economia, ou sobre política na Argentina, política na Alemanha, Afeganistão, ou o que quer que seja. Pô, então, em vez de ficar vendo TikTok, hoje eu tenho que entrevistar o cara sobre isso, sobre reforma da Previdência, então eu vou estudar e vou entender o que é. Porque senão é só uma manchete no jornal, né? Reforma da Previdência. Mas eu vou estudar. Aí tudo se desenvolve. Como eu posso muito bem gastar esse tempo vendo o cara aquele que imita as professoras, que eu acho uma graça, cena de filme, aquele, o Diego, aquele, e fico horas vendo o perfil do cara. Então, tudo depende de como eu vou canalizar o meu engajamento intelectivo epistemológico. Esse é o resumo dele com conhecimento é poder. Tá? Então, para a gente entender que conhecimento é poder por Bacon, a gente tem que entender o que nos evita chegar ao conhecimento. Então, vamos lá. Ele está dizendo que o conhecimento científico é tipo uma escada, em que tu sobe um degrau, depois um outro, um outro, um outro, e ele sempre desenvolve nele por ele. Ele é um dos primeiros caras a dizer assim, ó, ciência para cá, religião para lá. Gente, isso é diferente de igreja para cá, Estado para lá, tá? Religião não pode ter caminho científico. E tinha, gente, do tipo assim, o problema da Carol não é que ela tá com problema, como é que eu posso dizer assim, psiquiátrico. O problema dela é um demônio no corpo, é um espírito ruim. O Gabriel tá com muita dor de barriga, ele deve estar possuído por algum tipo de demônio ruim. Então, todas as religiões tinham essa noção metafísica de resolução científica. Eles, não. Ciência, ciência, religião, religião. Conhecimento é poder tanto para o bem quanto para o mal. Marina, pegou um belo ponto, tá? Porque é o que eu falo do Einstein. O Einstein foi um grande gênio da humanidade, da física, da matemática, e criou a bomba atômica.
Ele é o cara do bem e do mal. Depende de como tu canaliza o teu conhecimento, né? O nazismo, vamos pegar uma outra ponta da relação, e, pelo amor de Deus, nunca leve isso como defesa desse horror, mas o nazismo, inegavelmente, com todo o seu horror, contribuiu para o avanço da ciência. Inegavelmente. Inegavelmente. Por quê? Porque não tinha pudor de desenvolver o conhecimento, custando a vida das pessoas, óbvio, né? Mas desenvolveu. Nunca vai justificar. Mas eu estou dizendo que o mal, com conhecimento, pode gerar algum fruto de efeito colateral bom, e o bom pode ser canalizado de maneira equivocada o seu conhecimento e gerar o mal. Mas olha como é um barato. Tá no iPhone 13 agora, né? É 13 que tá? O novo? 13, né? Antes dele tinha o iPhone 12, o iPhone 11, e o 10, e o 9, e vai ter o 14. E nada mais é do que uma escada. Porque ele está dizendo que o conhecimento sempre vai em abertura escalar de evolução. É um sobre o outro. Então o iPhone 12 nada mais é do que o iPhone 11, só que melhorado. Porque o novo carro da Chevrolet nada mais é do que o carro antigo, só que melhorado. Porque o computador que eu estou dando aula aqui nada mais é do que o computador anterior, só que melhorado. E às vezes nem tão melhorado. Mas o conhecimento sempre é um processo de abertura escalar. Tá? Então ele vai dizer isso com aquela frase ali, né? O conhecimento se desdobra sobre ele mesmo, acumulado através de leis e invenções. Então sempre eu tenho que normatizar o que eu desenvolvi para criar alguma coisa em cima, nada surge do novo, do inédito, tudo é buscado dentro da natureza já existente, o ferramental para se desenvolver. Bom, eu gosto dessa parte. Vamos adiante. Aqui é que o bicho pega. E aí eu vou precisar de vocês para a gente encaminhar essa parte da aula. Francis Bacon diz que todos nós somos passíveis do conhecimento. O tempo inteiro nós temos como desenvolver conhecimento, ok? Só que nós temos barreiras. Existem especialmente 4 barreiras que nos limitam ao conhecimento, que faz com que a gente pare. Nós temos que transpor elas. Cada vez que tu perceber que tu está numa delas, tem que pular elas. Ele chama essas barreiras de ídolos. Por que ídolo? Porque ídolo tu cultua, né? Eu, tipo, pô, meu ídolo é o Justin Bieber, eu faço de tudo por ele, eu vivo por ele, eu papapá por ele, papapá, meu ídolo é o D'Alessandro e tal. Então, eu cultuo aquilo. Ele diz que nós cultuamos, que nós nos cegamos por vícios de pensamento que nos bloqueiam no conhecimento. São 4 tipos de ídolos. Eu vou abrir o slide e vocês vão ver depois, mas só para saber. Os ídolos da mente são os ídolos da caverna, do mercado, caverna, mercado, o ídolo, me deu branco agora, da caverna, do mercado, da tribo, tá? E o ídolo do teatro. O do mercado pode ser chamado de fórum também, ídolo do fórum. Vamos do final para o início. Quando eu digo ídolo da tribo, tu pode traduzir com culto a uma tribo. O que ele está querendo dizer com esse vício? Tribo. Quando eu falo tribo, na tua cabeça imediatamente vem índio. Ok? E via de regra, se eu perguntar como é que é um índio, vocês vão me dar as características meio iguais. Talvez vocês nunca tenham visto um índio de fato, mas a gente mais ou menos tem ideia de como é que é um índio. Mas parece que todos são o mesmo. Só que tribo é qualquer grupo. Tem a tribo dos roqueiros, tem a tribo dos alunos, tem a tribo dos professores, tem a tribo dos gaúchos, tem a tribo do... Tribo é um grupo de mesmas características, ok? Quando a gente pertence a um grupo, a gente tem a tendência a pensar como grupo. Efeito manada. E o efeito manada intelectual é uma bosta. Faz com que a gente siga o fluxo, sem muitas vezes se questionar se o fluxo é adequado. Porque a minha galera pensa assim. O pessoal da minha cidade tem esse comportamento. Isso fica muito claro quando a gente muda de ambiente drástico, assim, né? Pô, eu estudava num colégio, mudei de colégio, pô, mudei até minha personalidade. Não, talvez eu não mudei. Talvez eu só percebi ela. Morava numa cidade, me mudei. Pô,
estava num ambiente em que todo mundo circulava de um jeito, agora eu estou de outro. Isso não quer dizer que eu necessariamente estou errado ou que eu estava errado, só há uma transformação. Então, o ídolo da tribo, tendência a pensar como espécie, generaliza tudo. Tá? Ídolo da caverna. A caverna é a do Platão. É uma metáfora, a caverna de Platão. Qual é a caverna de Platão? Nós estamos sempre fechados no mundinho, nós temos que romper esse mundinho. Tá, senhora, mas não é que nem a tribo? Não. A tribo é pensar igual aos outros. A caverna, ele está te obrigando a pesquisar. Porque na caverna tu não pesquisa, tu acredita no que te dizem. Ali não. Investiga, pesquisa, busca o sol, sai da caverna. Então, abandona o grupo, não tenha medo de ser o peixe que vai contra o cardume, mas vai fundamentado, pesquisa. Vê se está certo, vê se está errado, vê se é por ali, não é. Tá, pá. Então, não seja um sujeito massificado, examine, né? Aí vem o ídolo do mercado. Quando ele diz mercado aqui, pode ser feira, fórum e tal, é a nossa tendência a adestrar a nossa individualidade para pertencer a ambientes do tipo assim. Para ir na igreja, a gente se comporta de um jeito específico, que é diferente do jeito que a gente se comporta em casa, mesmo que você não seja religioso. Para ir no colégio, você vai de um jeito que talvez você não fique em casa. Para falar em público, você muda o jeito de falar. Para falar no telefone, você se adequa. Exato, o Gabriel mandou se adequar. A gente se adequa muito, mas ao se adequar, a gente também viola a nossa natureza. Percebe, Gabriel? Que quando tu vai falar na frente da turma, no colégio, na faculdade, tu muda até o tom de voz. Quando vai falar no telefone, tu muda. Tu escolhe melhor as palavras, mas talvez aquele não seja tu. Tu só esteja se adaptando para o ambiente. Então, são as convenções sociais. Então, ele está dizendo que nós temos uma força de empuxo que nos joga para as convenções e que não faz com que a gente viva como a gente viveria na realidade. Elas distorcem as nossas experiências. E, por fim, o ídolo do ator, ou o ídolo do teatro, se vocês preferirem, que, né, mais ou menos se explica. Ele diz que na vida nós somos grandes atores, atrizes, né, atores, que estamos só interpretando papéis. O que são esses papéis? Roteiro já definido por outros autores. Então, quando eu falo e eu quero compreender a vida, eu vou dizer, não, segundo Hobbes, não, porque segundo Rousseau, não, porque como falou Francis Bacon, ou seja, está aí eu, e o meu pensamento, e a minha maneira de ver, e a minha maneira de interpretar. Não pode ser só segundo autores. Estou aqui falando de filosofia, mas pode ser segundo Darwin, como pode ser, eu vi na novela, ou fulano falou, jornalista tal, político tal. Não pode ser, entende? Ele está dizendo que eles são catalisadores de um pensamento, mas você tem que conceber o pensamento a partir desse, e não simplesmente ficar um papagaio reprodutor de conteúdo alheio. Essa é a preocupação do Francis Bacon. Eu sei que é bastante conteúdo, até estou tentando desacelerar, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar de novo para a tela os 4 elementos para vocês tomarem nota, fazerem foto. Eu prefiro que vocês anotem, por mais que a gente fique uns 3, 4 minutos, porque é o tipo de coisa que tu anotando, é mais fácil de tu assimilar, tá? Então eu vou jogar na tela, vou deixar uns minutinhos aí, e vocês anotem, porque aqui tem um conteúdo que já caiu na prova e é bem sugestível de prova. Sugerir. Manda brasa lá. Meta brasa. Então bala.
veio de recado. Mas na do mercado existem diferentes versões de si com vários núcleos que tu convive. Qual seria o teu não distorcido quando tu tá sozinho? Porque quando convive com pessoas diferentes, tu absorve um pouco das características dela. Perfeito, Marina, muito bom. Gostei. E exatamente. A resposta é essa mesmo. Quando a gente quer encantar, ou seduzir, ou agradar uma pessoa, a gente muda quem a gente é. Então, se eu estiver numa entrevista de emprego, eu me comporto de um jeito que daqui a 5 anos no emprego eu já não sou mais aquele mesmo perfil, né? Num relacionamento amoroso também, num ambiente social também. Então, a minha natureza, quando da individualidade, ela é a minha versão mais permanente e afixada disso. Então, o certo, segundo Bacon, seria você não distorcer essa sua natureza individual. Porém, sabemos que socialmente é inaceitável. Não é usual. Né? Imagina, eu vou chegar na entrevista de emprego e vou agir como eu agiria sozinho em casa. Ou eu saio da entrevista de emprego e ligo pro meu amigo para contar, como é que foi? Aquela merda lá, me fizeram uma pergunta ruim lá, me dei mal. Não, eu falei isso para um amigo. Agora lá na entrevista, o que tu achou? Tá tudo perfeito, senhor. Não sei o que. Não, tá ótimo, senhor. Não, daí tu vai todo durinho ali, né? Não, eu estou aqui em busca de uma oportunidade. Tu não vai dizer assim, ô negão, tô precisando de grana aí, me dá esse bico aí. Não, tu vai todo formalzinho, né? Mesmo com uma apresentação de trabalho. Tu tá ali fazendo trabalho com teus colegas e tu tá num tom. Agora tu vai apresentar na frente do professor, é outro tom, né? Professor, mas daí tu fala de usa até um português, né? Meio cheio, meio Michel Temer, assim, que tu não usaria nunca. Então tu altera toda a tua forma de comunicação, de personalidade, de comportamento, de atitude, né? Então é isso aí. Gente, a partir disso ele cria o que nós chamamos, quer dizer, termina lá, se alguém está anotando ainda, eu vou dar mais 1 minuto, tá? Depois não dizer que não falei de flores. 1 minuto. Seria inviável viver em um mundo onde tu só pode criar uma personagem o tempo todo. Claro, mas essa é uma noção nossa que ele... Imagina, o cara está no começo da modernidade, só no começo, né? Então, ele está ainda muito influenciado por uma idade média, onde as coisas pouco acontecem, que as pessoas são mais monocanais e, sei lá, limitadas, e enfim, né? Uma série de coisas assim. Vamos lá. Método científico. Ele criou o método científico. A gente vai encaminhar a aula para fechar com Bacon, tá? Se o conhecimento é a construção dele sobre ele, ou seja, o cara primeiro manipulou o fogo, para depois entender que o fogo é luz, para entender que não pode botar a mão porque queima, mas ilumina. O pau vai queimando, daí tem que ter uma maneira de passar do fogo para um lugar que não queime e tal, que não destrua, que assim, então ele foi manipulando o fogo até que ele percebeu que ele precisava de uma luz que não acabasse como o fogo acaba, daí ele vai tentar o controle da energia elétrica, daí não sei o quê, então a gente sempre vai desenvolvendo o conhecimento sobre o próprio conhecimento. A partir disso, ele cria algo que ele chama de indução por eliminação. Então, de tudo que está no slide, se vocês quiserem, anote só o que está em roxo. Método científico, seta, indução por eliminação. Ele está dizendo que nós temos que pegar aquilo que está posto, perceber o que não é caminho para desenvolver um novo caminho. Vamos usar o exemplo dado ali no material. Verdadeiro ou falso? Pergunta que eu faço e eu vou ver se o Evandro está bem com vocês aí. É verdade ou é mentira que todos os metais se dilatam quando expostos ao calor? É verdade ou mentira?
que os metais dilatam quando expostos ao calor? Ai, ai, ai. Vou cobrar de Wanda. Pensem, gente, metal dilata ou não? Os que tu conhece, Carol, dilatam ou não? Sim. Todos os metais, todos os químicos da família dos metais dilatam quando expostos a um nível, a uma intensidade específica de calor. Se não dilatar, e isso é um barato que o Gabriel falou. A gente sabe a resposta, mas o medo da resposta é a sina do pega-ratão. Porque o todos ou o nenhum dá muito medo. Tome cuidado para isso não te consumir na hora da prova. Não tenha medo. Conhecimento é poder. O que tu sabe, tu sabe. Todos os metais dilatam quando expostos ao calor. Todos os metais, quando tu colocar exposto ao calor ali, tu aquecer ele vai expandir. Peguei ali um metal que não expandiu. Então eu vou ter que entender a propriedade dele. Se ele é metal, porque todos os que eu conheço expandem. Agora, o cara me deu na minha mão que o material diz que é metal. Eu coloquei ele em várias intensidades de calor. Ele não expandiu, das duas, uma. Ou não é metal, porque todos os outros expandem, ou ele é um novo tipo de metal. Então, eu tenho uma nova ciência. É essa indução por eliminação. A ciência só desenvolve quando eu encontro a indução por eliminação. Sacou? Então, metal 1, testei no fogo, expandiu. Metal 2, expandiu. Todos os metais que eu conheço expandiram. Então, eu tenho uma realidade exposta científica. Metais dilatam quando expostos ao calor. Agora, não dilatou. Ah, mas tem certeza que é metal? É metal, porque está aqui todos os pré-requisitos de metal. Tá, então é um novo tipo de metal. Ou não, 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 não. Para ser metal, obrigatoriamente tem que dilatar. Então, se esse aí não dilata, mesmo tendo todas as propriedades, não é metal. Eu vou ter que fazer essa definição científica daí. Se é metal ou se novo metal. Podemos pegar outros exemplos, mas eu não quero ficar aqui repisando no rastro. Mas vamos pegar só mais um ou dois. Descobri que eu preciso criar um meio de transporte que não seja caminhar, e aquilo me obriga a pensar em estratégias físicas. Então, primeiro o cara criou uma tábua com umas rodas. Primeiro o cara subiu no cavalo, né? Subiu no animal e viu que, pô, aquilo ali me cansava menos. Então, eu percebi que tem que ter uma tração, tem que ter movimento. Aí, daquilo, eu criei ali o carro dos Flintstones lá. Quando eu criei a coisa do motor, quando eu criei a coisa eu percebi que eu precisava introjetar na condução do carro algum tipo de conteúdo, de substância que faça com que se desenvolva aquilo. Aí eu criei o quê? O carro guiado mecanicamente, carregado de gasolina, de diesel. Aí hoje tem carro que tu liga na tomada. Por quê? Porque eu vou melhorando sempre a capacidade de construção. Aí daqui a pouco tem carro que tu vai abastecer ele com energia eólica, ou energia solar, ou energia nuclear, que daí tu usa uma pequena partícula e fica com combustível para 6 meses. Vai ser mais caro, não sei, estou viajando aqui, mas eu sempre percebo que eu preciso de uma substância que faça com que haja a injeção daquela condição. Eu já tenho uma que deu certo. Eu botei água no motor ali, botei água no quando não funcionou. Botei não sei o que, não funcionou. Botei tanque, não funcionou. Café com leite, não funcionou. Pô, diesel deu, gasolina deu, álcool deu. Agora, energia elétrica na tomada deu. Então, eu vou desenvolvendo sobre ele. Tá? Então, é importante que a gente compreenda essa coisa de que o método científico é criar novas leis e regras a partir daquelas que estão postas, excluindo aquilo ou consagrando aquilo que veio como diferença. Gente, olha só. Faltam 12 minutos, eu estou com um pouco de medo de entrar no Descartes, porque agora é foda. Agora é foda. A aula que vem vai ser só um autor. A aula que vem é só o René Descartes. Tá? Porque, daí nós vamos falar sobre um cara que o axioma dele, a filosofia dele, se resume numa frase que não é sei que nada sei,
Conhecimento é poder. É simplesmente penso, logo existo. A frase por si só já é difícil de entender, né? Um cara que criou um amigo imaginário. Ele conversa com um amigo imaginário. Um cara que criou a ciência moderna. Um cara que tu estuda e que cai na prova em matemática e em filosofia. Um cara que criou um método tão rigoroso que a partir do método dele, tudo, eu disse absolutamente tudo que tu conhece é fruto disso. Estou vendo aqui a parede ali com cores no fundo da Carol, cores para determinar cores numa paleta moderna, método cartesiano. Tem uma porta cinza ali, a dimensão da porta, método cartesiano. Celular que aparece na foto na mão da Yasmin, desenvolvido através de método cartesiano. Tudo que vocês imaginarem, tudo, desde se Plutão é planeta até o iPhone 13, método cartesiano esteve lá. Tudo passa por método cartesiano. O cara criou o que ele chamou de ciência admirável. Ele reuniu valores tão potentes de filosofia, de ciência, de matemática, que fez com que basicamente tudo que fosse desenvolvido pelo ser humano precise passar por uma peneira, um rigor, um check-in de compreensões para ser validado como algo real ou não real. É mais do que científico ou não. É mais do que filosófico ou não. É o real e o irreal. Então, para algo de fato existir, tu tem que fazer o método cartesiano. Se tu olhar para tua frente e falar assim, pô, será que eu estou muito louco, bêbado, maluco, ou realmente existe isso que está à minha frente? Método cartesiano. O tempo inteiro o método cartesiano nos doutrina para o entendimento da realidade, da aplicabilidade. Então, assim, um cara muito admirável, eu tenho 10 minutinhos, eu vou dar um pouco da biografia dele. A filosofia dele a gente começa na aula que vem. Mas o René Descartes, ele nasce em uma cidadela do interior francês, chamada La Haye. Na época ela era chamada La Haye. Hoje ela mudou de nome, tá? Hoje o nome dela é La Haye Descartes. Tá? La Haye Descartes. Em homenagem a ele. Né? É tipo, se tu tivesse nascido em Aceguá, no interior gaúcho, tu vira um grande nome da ciência brasileira, ganhou um Nobel aqui pelo Brasil, aí vai chamar Aceguá Marina, né? Aceguá Pacheco, alguma coisa assim, Aceguá Jardim. Tá? Então, mais ou menos assim. É uma homenagem a ele, naturalmente. Dizendo isso, o que fica interessante, assim, o Descartes nasce com um problema físico muito grande, tá? Problemas ósseos, ele tem uma má formação genética, e isso faz com que ele tenha terríveis dores, desde o seu nascimento, assim, desde a primeira infância e tal, até que se identifica isso. A mãe dele sofreu tanto que morre no parto, né? Não, minto, ela não morreu no parto, ela morreu de problemas decorrentes do parto, né? Ela morreu logo em seguida. Mas ele ficou órfão muito cedo, e o pai era magistrado em Bordeaux, se não me engano, que era a maior cidade ali perto, então ele não ficava muito com o filho. Ele foi criado pela avó e o menino tinha tantas dores, o menino Descartes tinha tantas dores que passava a maior parte da vida deitado. E essa informação é muito relevante. Porque, sabe aquela coisa, com dor nas pernas, deita ali, ele via um pouco, né? Só que lembra para você, quando eu disse para vocês que o Aristóteles, ele quebrou um pouco da lógica da chegada do pensamento ao conhecimento quando ele sugeriu que os caras tivessem aula andando, os peripatéticos, porque andando a gente pensa diferente de quando a gente está sentado. E deitado também. A profundeza da consciência e do imaginário, e de todos os cenários do conhecimento, quando a gente está deitado, elas são absurdas. Imagina se o Pitágoras e o Descartes fossem da mesma época. Não. Essa cidade era muito pequena para nós dois, Gabriel. São os dois grandes expoentes da matemática. Se tu pensar, o começo da matemática está com
mais formal no Ocidente com Tales, mas se pegar o Pitágoras como um grande nome no mundo clássico, o grande nome do mundo moderno abre com o Descartes, né? Então são dois grandes marcos temporais. Cara, quando tu tá deitado é que tu vai mais longe nos pensamentos. Percebe que quando tu vai dormir ou quando tu acorda, tua cabeça ela viaja. Se tu perder o sono e ficar deitado, tu vê que tu vai nas profundezas das mais idiotas às mais complexas ideias, pensamentos, reflexões, memórias. Tu viaja. É uma coisa que caminhando tu não faz. Caminhando tu nunca consegue ir tão profundo. Por quê? Porque o corpo em movimento, pelo fluxo de oxigênio que chega ao cérebro, exige também a percepção ambiental de uma coisa fatiou, passou. Sentado, tu tem um nível de concentração no objeto ao qual tu está analisando, seja um relatório, uma escultura que tu está fazendo, uma aula, tu está sentado, focado. Agora, deitado, tu está flutuando no universo do pensamento. Então, é por isso que esse cara foi mais longe do que qualquer um. Ele brisava demais. E ele passou muito tempo da vida deitado, né? E ele tinha um diário, ele ia anotando as coisas ali. Então, esse cara passava deitado e tal, babá, ele foi para as universidades, ele começou a estudar, e lá pelas tantas ele foi chamado a servir ao exército holandês na Guerra da Bavária contra o imperador Maximiliano, e ele era um articulista de guerra, assim, um estrategista, né? Matemático que era, estudou muito. Lá pelas tantas ele foi chamado pela rainha Cristina II, acho que era, da Suécia, para ser professor dela. Ela era iletrada, ela queria aprender matemática e tal com ele, e ele foi, já na fase da vida adulta. Pô, é para ser, né, o professor da rainha, tipo Aristóteles ou Alexandre o Grande. Só que, gente, mais uma morte idiota, né? A rainha morava no castelo e ele era o empregado, ele não morava no castelo, ele morava ele era tipo Hagrid, assim, ele morava numa casinha do lado do castelo, assim. Só que a rainha tinha hábitos muito incomuns, ela queria ter aula às 5 da manhã, tá? Só que eles estão na Suécia, né, gente? Imagina o inverno, daqui é frio às 5 da manhã, imagina na Suécia. Então ele saía da casinha e ia até o castelo, saía da casinha até o castelo. Também foi acometido por uma pneumonia, que era muito comum, e também morreu por conta disso. Tá? Já tinha uma saúde frágil, morreu por conta disso. Mas entre o alfa e o ômega, entre o nascimento e a morte, ele nos legou plano cartesiano de coordenadas, método cartesiano, avanço da matemática, estrutura filosófica, reflexão sobre religião, livros complexos que doutrinam a filosofia até hoje. Foi um grande cara. Com quantos anos, Gabriel? Eu não lembro. Eu tenho no material aqui, mas eu não lembro de cabeça com quantos anos certinhos morreu nosso amigo René. Vamos ver aqui no material. 40. Faz os cálculos aí. Faz os cálculos para nós aí. Nasceu em 1696, morreu em 1650. Faz aí, faz vocês que são bons de matemática, vocês que são cartesianos aí. Não lembro quantos anos tinha o bicho, viu? Tem uma calculadora aqui. Vamos lá, alguém respondeu aqui? Não? 1596 menos 1650. 54 anos. Eu ia dizer 46, era 54. Jovem, né? Jovem para nós, assim, para uma renascença, ele saiu da renascença neste modernidade, uma idade ok até. Tá? Gente, óbvio que a obra dele vai parar no Index Prohibitorum Librorum, né? A lista de proibidos da Igreja Católica. Gabriel, esse tipo de pergunta eu nunca vou saber dizer, viu? Se tivesse vivido mais, teria desenvolvido mais, não sei. O Hobbes viveu até os 90, mas ele ficou tão alucinado com aquela perseguição depois de 1666 que ele parou de escrever. Ele passou os últimos anos só traduzindo livros. Ele traduziu para o inglês a Ilíada de Homero. Uma das maiores obras da humanidade foi traduzida pela primeira vez para a língua universal, que é o inglês, por um sujeito nada mais nada menos do que Thomas Hobbes, né? Entre outros livros que ele traduziu, mas ele parou de produzir, ele viveu um tempão sem escrever. O Santo Agostinho, não, o São Tomás Aquino, depois que teve aquela panca na cabeça, que teoricamente conversou com Cristo ali na cruz e tal, ele parou de escrever, ele não escreveu mais nada, entende? Então,
Não tem como eu te dizer se o cara seguiria produzindo ou não. Seria um exercício muito ilógico, mas, né, o fato é esse. Bom, aula que vem, então, vamos conhecer essa filosofia densa, preparem os corações, e a partir dela a coisa fica mais fatiou, passou, porque nós vamos para grupos grandes de filósofos que são pouquinhas coisas de cada um. Daí são alguns, a gente chega a ver 3 por aula, 4 por aula, tá? São os iluministas, os existencialistas, a sociologia e César Fini. Agora eu vejo ali e te respondo, Gabi. Carolzinha, Marina, Yasmin, João, Edu, obrigado pela parceria aí, vamos que vamos. Vamos dar-lhe, quem não mandou o simulado aí vai mandando e vamos construindo. Beijo, gente, bom fim de... Vamos nessa, até semana que vem, Carol, tchau. Fui.